Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno e... cadê Plutão? Hoje eu vou responder a pergunta do meu amigo Leonardo Marques de Souza. E a pergunta é a seguinte: por que a NASA, ou seja lá quem for, rebaixou ou reclassificou, como dizem, Plutão para um planeta não? Plutão é tão diferentão, ele tem atmosfera em camadas, tem vulcões, núcleo quente, é o que dizem. Ou seja, ele nem é uma pedra gelada, mas ele também não é tão grande como a Terra. Então por que ele foi rebaixado? Então, Leonardo, essa é uma questão que deixou muita gente triste, causou muito debate, mas o fato é que Plutão não é mais considerado um planeta. Durante muito tempo, ele foi o nono planeta do nosso sistema solar. Foi descoberto em 1930 pelo astrônomo Clyde Tombaugh, acho que é assim que se pronuncia, e por mais de 70 anos ele foi celebrado como o planeta mais distante, a fronteira do sistema solar. No entanto, em 2006 aconteceu uma mudança bem importante. Nesse ano, a União Astronômica Internacional, que é a entidade que classifica os corpos celestes, decidiu revisar a definição de planeta, né, o que seria um planeta. Isso gerou bastante debate, mas era uma decisão necessária e importante. A gente vai entender o porquê. A partir daquele momento, para ser considerado um planeta, um corpo celeste no nosso sistema solar precisaria atender a três critérios principais. Ele deveria orbitar o nosso Sol, ele deveria ter uma forma esférica, né, devido à própria gravidade, e também deveria ter limpado a sua órbita, ou seja, ele deve ser dominante na vizinhança orbital e não dividir espaço com outros corpos celestes de tamanho comparável. O problema é que Plutão atende apenas aos dois primeiros critérios, ou seja, ele orbita o Sol e ele tem forma esférica. Porém, ele falha no terceiro critério porque ele tem uma órbita em comum que se sobrepõe às órbitas de outros corpos celestes lá no cinturão de Kuiper, que é uma região cheia de pequenos corpos gelados além de Netuno. O cinturão de Kuiper é composto por objetos parecidos com Plutão, como Eris, que é um outro planeta anão e que tem massa semelhante, e isso levanta uma questão. Se Plutão fosse mantido como um planeta, outros corpos do cinturão de Kuiper também precisariam ser classificados como tal. Por essa razão, a União Astronômica Internacional criou uma categoria chamada de planetas anões, que comporta Plutão, Ceres, Eris e outros corpos celestes do nosso sistema solar. Logicamente, essa decisão foi polêmica e até hoje muitas pessoas defendem que Plutão deveria ser considerado um planeta. Para muita gente, não se trata apenas de uma questão científica, mas também de uma questão afetiva. Né? Porque a gente aprendeu lá atrás, nos livros didáticos, que nós tínhamos 9 planetinhas e o nosso pequenininho lá do final era Plutão. No entanto, embora Plutão não seja mais oficialmente um planeta, ele ainda é um objeto fascinante e bastante importante para o estudo do sistema solar. A sua reclassificação nos ajudou a entender melhor as fronteiras e os critérios do que define um planeta. E como nós estamos falando de corpos celestes e observação e tudo mais, eu queria falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Alguns anos atrás eu ganhei da minha filha de presente de aniversário um telescópio. E foi uma experiência super legal, porque com um telescópio bem simples a gente já conseguiu ver as luas de Júpiter, os anéis de Saturno. E eu acredito que para as crianças isso é um diferencial muito grande, porque a gente olhar nos livros ou olhar na internet é muito diferente do que você realmente olhar para o corpo celeste e ver que ele está lá. Né? Então fica a dica. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uns links para uns telescópios bacanas que eu achei lá na Amazon. Se vocês forem comprar, usem o link porque daí vocês também me ajudam o canal, ok? Muito obrigado por assistir e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça também de curtir e compartilhar e deixe os seus comentários, sugestões e dúvidas aqui embaixo. Até a próxima!